Seja bem-vindo ao canal de Audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada. O canal Audiobook KM agradece a sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Depois daquele Inverno. Prólogo, 11 meses antes. Meu mundo, o primeiro ano é o mais difícil. Essa é a lembrança que eu tenho de quando perdi minha mãe. O mundo parecia se mover em câmera lenta, ao mesmo tempo em que girava loucamente em uma velocidade descontrolada. Era como se cada coisinha me afetasse de alguma forma. Até ocasiões felizes pareciam deprimentes, porque eu me dava conta de que ela não estava mais ali para comemorar os grandes momentos comigo. Mas o pior era ela não estar presente nos pequenos momentos. Às vezes, eles pareciam mais importantes do que os grandes. Sinto muito por perder os momentos. Os grandes. Os pequenos. Tudo o que acontece entre eles. Sinto muito por não estar ao seu lado para te dar as partes de mim de que você vai precisar quando o mundo se tornar difícil. Lamento o fato de nossa despedida ter vindo mais cedo do que esperávamos. Mas quero te deixar algo. Um presente, por assim dizer. É minha caixa de receitas. Você sabe o quanto ela é importante para mim, e quero que seja sua. Lá dentro estão centenas dos meus pratos favoritos que preparei para você durante sua vida. Se algum dia você sentir inspiração para cozinhar, quero que a use. Espero que isso ajude você a sentir minha presença quando perder o rumo. Espero que você sinta meu amor a cada garfada. Eu te amo para sempre. E um pouquinho mais. Me encontre nos nasceres do sol. Sempre estarei lá, esperando para brilhar em você. Com amor e mama. Starlet Janeiro presente. No dia em que completei 14 anos, bolei um plano para minha vida. Eu sabia exatamente o que queria e visualizei um plano de ação para conquistar tudo o que desejava. O primeiro passo era me formar na faculdade de pedagogia, como minha mãe fez. O segundo era ficar noiva do meu namorado, John, antes de me formar. O terceiro era começar minha carreira como professora e arrumar um emprego incrível. E ter filhos aos 23 sempre me pareceu o ideal. Eu sabia como minha vida deveria ser, e quando comecei o segundo semestre do terceiro ano na faculdade, tinha certeza de estar trilhando o caminho perfeito para realizar meus sonhos. Eu me orgulhava do meu bom senso. Se tivesse de escolher uma palavra para me descrever, seria perfeccionista. Eu sempre fazia a coisa certa, porque tinha um medo irracional de fracassar. Eu não era de sair da minha zona de conforto, porque conhecia cada milímetro dela. Sabia todos os detalhes das minhas muralhas protetoras de estabilidade. Não tinha dificuldade nenhuma em seguir no caminho certo. Eu gostava da minha rede de proteção. Naquela tarde, parada na frente do espelho de corpo inteiro do meu quarto compartilhado no dormitório, alisei meu vestido branco com saia godê. Ao lado do espelho estava o quadro dos sonhos que eu tinha montado, com tudo o que pretendia conquistar. Muita gente atualizava seu quadro dos sonhos a cada ano, mas eu tinha a sorte de manter a mesma visão desde a adolescência. Eu me conhecia. Portanto, sabia quem era a pessoa que eu estava me tornando, e aquela tarde me deixaria um pouco mais perto do meu final feliz. Era meu aniversário de 21 anos, e meu namorado, John, me pediria em casamento. John não era muito original quando se tratava de surpresas. Depois que ele sugeriu que eu fizesse as unhas para o meu aniversário e que usasse um vestido branco, ficou bem claro para mim o que iria acontecer. Além disso, algumas noites antes, quando eu estava no quarto dele estudando para a nossa prova de física, acabei encontrando a caixinha da aliança ao abrir a primeira gaveta da escrivaninha em busca de uma caneta. O timing não poderia ser melhor, levando em consideração que eu queria ficar noiva pelo menos um ano antes do casamento. Se meu plano seguisse conforme o esperado, teríamos nosso primeiro filho aos 23, seríamos apenas um ano mais velhos que meus pais na época em que nasci. Dizer que o romance dos meus pais era minha inspiração seria pouco. Apesar de minha mãe ter falecido há alguns anos, meu pai ainda falava dela como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, e ele não estava exagerando. Minha mãe era uma santa. Eu era bem filha da minha mãe em quase todos os sentidos possíveis. Todas as decisões que eu havia tomado desde que ela se fora tinham sido baseadas no que ela pensaria de mim se soubesse das minhas escolhas. Eu tirava as melhores notas porque sabia que isso a deixaria orgulhosa. Não falava palavrão porque ela nunca fazia isso. Eu havia decidido estudar pedagogia porque ela era uma das melhores educadoras que eu já conhecera. Eu usava batom vermelho e salto alto porque eram suas duas marcas registradas. Eu também usava as joias dela. Todo santo dia, um pedacinho dela tocava meu corpo. Minha mãe era uma italiana linda, com a pele de tom mediterrâneo e cabelo louro escuro, o oposto do meu. Meu pai era um homem preto bonito, com a pele marrom escura e os olhos mais bondosos do mundo.
Meu cabelo era preto como o do meu pai quando ele ainda o tinha, e meus olhos castanho escuros lembravam os da minha mãe. Meu pai sempre dizia que minha pele era dourada, como se tivesse sido beijada pelo sol, a mistura perfeita do DNA dos dois. Por outro lado, meu cabelo era todo bagunçado em seu estado natural. Meus cachos eram uma tarefa diária com a qual meus pais não tinham tido experiência. Mas mamãe havia aprendido a cuidar deles com maestria, e antes de partir, me ensinara todos os seus truques. Quando eu sentia saudade dela, alisava o cabelo para vê-la em meu reflexo no espelho. Eu alisava muito o cabelo. Ela teria me dado uma bronca, porque adorava meus cachos naturais, mas tudo o que eu queria na vida era ser igual a ela. Eu a vi nos meus olhos enquanto terminava de me arrumar para encontrar John. Só de pensar no que ia acontecer naquela noite, senti um frio na barriga. Eu queria que você estivesse aqui, mãe. Queria poder ligar para ela depois de ficar noiva, para que nós duas começássemos a planejar o casamento. Não ter sua presença nos grandes momentos era bem injusto. Ela teria gostado de John. Ele parecia comigo em muitos sentidos, era organizado, estável e seguro. Ele sabia o que queria da vida e aonde iria chegar. O combinado era que eu o encontraria em seu dormitório dali a cerca de 1 hora para irmos jantar. Porém, o frio na barriga que me dominava fez com que eu saísse 1 hora antes do planejado. Minha cabeça girava tentando imaginar o momento em que ele faria o pedido. Seria antes ou depois do jantar? Seria depois de eu tomar meu primeiríssimo gole de bebida alcoólica na vida, uma taça de prosecco, o favorito da minha mãe? Ou ele esperaria até o fim da noite, quando estivéssemos voltando a pé para nossos quartos, e faria o pedido nos degraus do Hunter Hall, onde tínhamos nos conhecido, no primeiro ano de faculdade em uma aula de história? A empolgação com as possibilidades me deixava ainda mais animada com meu futuro noivado. Eu sabia que isso ia acontecer, só não tinha ideia de como. Quando cheguei ao quarto de John, ouvi música alta tocando lá dentro. Devia ser o colega de quarto dele, Kevin, escutando no talo. John não era de ouvir rap, apesar de eu sempre falar que algumas das composições musicais mais geniais vinham do rap, isso eu aprendi com meu pai. Como sempre fazia, girei a maçaneta para entrar, já que os meninos nunca trancavam a porta, e fiquei paralisada ao me deparar com John completamente pelado na cama, com uma garota entre suas pernas fazendo um boquete. Os olhos azuis dele se arregalaram ao me ver, e meu peito se apertou com a falta de ar. O pânico foi aumentando a cada segundo que eu observava meu namorado e a garota ajoelhada à sua frente. Ai merda! Berrou John, empurrando a garota para longe de suas partes íntimas. Desculpa, falei sem pensar, desorientada e confusa, então fechei a porta e saí correndo. Eu tinha pedido desculpas por pegar meu namorado me traindo? Meus olhos ardiam de emoção, e balancei a cabeça completamente atordoada com o que tinha visto. Comecei a descer o corredor depressa, prestes a ter um colapso nervoso. Starlet! Starlet, espera! Gritou uma voz atrás de mim. Olhei para trás e vi John, ainda sem camisa, enfiando, todo afobado, a perna esquerda na calça de moletom, correndo na minha direção. Meus olhos se arregalaram ao vê-lo. Havia alguns caras no corredor, e minha situação com John se tornou o foco das atenções. Não era o que parecia, disse John, fazendo uma onda de raiva tomar conta de mim, mas não deixei transparecer. A última coisa que eu queria era que aqueles desconhecidos no corredor soubessem que eu tinha flagrado meu namorado recebendo um boquete de outra garota. Na vida todo mundo tem os próprios medos, e se eu listasse os meus, humilhação pública estaria entre os maiores. Eu me recusava a cair em prantos na frente dos estranhos depois de descobrir que John estava me chifrando. Acelerei o passo, correndo até o elevador. Fiquei apertando o botão sem parar, como se isso pudesse fazê-lo chegar em um passe de mágica. Infelizmente não chegou, e John me alcançou. Ele estava ofegante, mas, para ser justa, ele já estava ofegante na cama com ela. Ela? Quem era ela? Isso fazia diferença? Não, não fazia. Não importava com quem aquele traidor estava me chifrando, só importava que ele estava me traindo. As portas do elevador abriram, e eu entrei nele com John atrás de mim. Me deixe em paz, falei para ele, ríspida, apertando o botão do térreo repetidas vezes. Starlet não era o que parecia, insistiu ele. Meus olhos se arregalaram em choque com sua escolha de palavras. Ele apertou a ponte do nariz e suspirou. Tá, era exatamente o que parecia. Mas você não entende. Nós estávamos estudando para uma prova de matemática. Ah, já sei, 1 mais 1 é igual ao seu pênis na boca daquela garota? Eu o interrompi. Aposto que você adora essas equações. As lágrimas no fundo dos meus olhos começaram a escorrer enquanto ele me fitava, cheio de remorso. Será que ele se sentia mal pelo que tinha feito ou por ter sido pego no flagra? Desculpa, Star, sussurrou ele com os olhos ficando marejados de lágrimas. Que babaca! Que tipo de cara começava a chorar quando era ele quem tinha sido pego no ato de uma traição? Ainda por cima no dia do meu aniversário.
Eu teria feito a mesma coisa que ela mais tarde e provavelmente faria melhor. Como já disse, sou perfeccionista. Como você teve coragem? Choraminguei, me sentindo ridícula por ele estar testemunhando meu choro. Hoje é meu aniversário, e você ia me pedir em casamento. Os olhos dele se estreitaram. Você sabia que eu ia te pedir em casamento hoje? Lógico. Abanei minhas unhas recém-pintadas de vermelho no ar, eu fiz as unhas. Ele coçou a nuca. Eu pretendia mesmo te pedir em casamento hoje. Na teoria, nós dois somos um casal incrível, Starlet. Meus pais gostam de você. Eles acham que você faz bem para mim, ao contrário da Meredith. Ela é doida e divertida, enquanto você é você. Como assim? Perguntei, ofendida com seu tom. Ele parecia estar zombando de mim. Você sabe. Meio chata e previsível. De um jeito bom, claro. Garantiu ele. Eu gosto de sempre saber o que você vai fazer. Você nunca sai da sua zona de conforto. Isso é ótimo. Você é tipo um cereal saudável, meio sem graça, mas que faz bem para o coração. A Meredith é tipo um cereal repleto de açúcar que causa diabetes e outros problemas. Quer dizer, é gostoso, é bem gostoso, mas, tipo, faz mal. Mas você é um cereal saudável. Eu gosto de cereal saudável. Meus pais gostam mais do que eu, na verdade, mas acho que vou passar a curtir mais com a idade. Quando a gente tiver uns 30 e poucos anos, provavelmente vou adorar você. Ele estava mesmo comparando mulheres com cereais? Minha melhor amiga Whitney ia adorar ouvir essa. As lágrimas continuaram escorrendo, e meu coração se partia em mais pedaços a cada minuto. Eu queria poder desligar minhas emoções. John não as merecia e ainda assim, elas estavam expostas para que ele as testemunhasse. Seu ego arrogante devia estar adorando ver como ele me afetava. Uma vez Whitney comentou comigo que homens de baixo calibre adoravam ver que tinham magoado uma mulher. Nunca achei que John seria assim, mas no fim das contas eu não tinha a menor ideia de quem ele era. Quem é Meredith? Perguntei. Ah, é a garota que estava pagando. Suas palavras foram sumindo. Ele deu de ombros. Se serve de consolo, eu jamais namoraria a Meredith. Ela é meio piranha, dá para todo mundo. Fiquei boquiaberta e comecei a bater nele com a minha bolsa. Eu não sabia se estava fazendo isso por mim ou por Meredith. De qualquer forma, eu estava surrando o braço dele. Você é um lixo. Berrei, enojada com as palavras dele. As portas do elevador abriram naquele instante. Você é um lixo, John, um lixo. Nunca mais quero ver você. Gritei. Quando me virei para o outro lado, havia um grupo de pessoas na entrada do prédio assistindo ao meu surto. Humilhação pública. Ótimo. Mas que maravilha. Feliz aniversário para mim. Eu pretendia mesmo te pedir em casamento hoje. John falou isso como se fosse um elogio, como se eu devesse ficar empolgadíssima com a ideia. Se eu tivesse uma máquina do tempo, alertaria Starlet do passado sobre os riscos de entrar no quarto do próprio namorado quando ele não estava esperando por ela. Pegar John me chifrando no dia do meu aniversário não estava nas minhas resoluções de ano novo. Eu sabia que ele era péssimo em escolher presentes, mas seria impossível me dar algo pior do que aquilo. Dá para perceber que alguém está destroçado quando Angel de Sarah McLachlan fica tocando no volume máximo várias e várias vezes e o diário de Bridget Jones já está no esquema para começar, seguido de ele não está tão afim de você. Lá estava eu no meu quarto, emocionalmente arrasada e sem um anel de noivado. Eu estava tão solteira quanto a velha maluca dos gatos. Sozinha. Solitária. Patética. Se nadar na poça das próprias lágrimas fosse um esporte olímpico, eu seria um Michael Phelps. Ai nossa! Tem algum cachorrinho triste com fome pedindo esmola aqui dentro? Perguntou Whitney, entrando em nosso quarto. Lá estava eu, no auge da minha tristeza, sentada na cama, com o rímel escorrendo pelas bochechas, destruída. Como fazia às vezes de lenço, meu vestido branco estava todo sujo de maquiagem. Sou eu, respondi, chorando. Eu sou o cachorrinho triste com fome que precisa de esmola. No mesmo instante, ela veio até mim e me envolveu em um abraço, desempenhando seu papel de melhor amiga. Não, não, não. Eu me recuso a permitir uma coisa dessas. Você não pode ficar triste no dia do seu aniversário. Isso vai contra todas as regras da vida. O que aconteceu? Peguei uma garota fazendo boquete no John quando entrei no quarto dele. Whitney estreitou os olhos. Você está falando sério? Estou. Por que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Não, é claro que você não mentiria. Só estou meio chocada, porque é o John. Pois é, concordei com a cabeça. Porque ele costuma ser leal. Não, porque ele é feio mesmo. Como ele convenceu uma garota, ele não está tão afim de mim. Feliz aniversário, Starlet Evans. Pagar um boquete para ele? O quê? Arfei. Ele não é feio. Ah, fala sério, Starlet. Ele é meio feio, sim. Não tem como negar. E não dá para você ficar defendendo esse cara depois do que ele fez. E no seu aniversário? No meu aniversário. Choraminguei, jogando as mãos para o alto. Ele é meio feio mesmo.
Meio feio total. Mas o que você quer dizer com meio feio? Perguntei, chorando dramaticamente. Ela riu do meu exagero. Já morávamos juntas havia quase 2 anos, então Whitney não ficava mais tão comovida com meus dramas. É um cara que não é totalmente feio, mas é feioso. Um meio feio. Bofei. O John é meio feio mesmo. E você é uma gostosa. Tipo, uma gostosona. Talvez não nesse exato minuto, com essa maquiagem de exorcista, mas, meu amor, você é maravilhosa. Você estava fazendo caridade, querida. Só que o problema de uma gostosona namorar um meio feio é que o meio feio acaba se achando gostoso porque conseguiu uma gostosona, entende? Você devia dar um curso sobre isso. Eu salvaria tantas mulheres de decepções amorosas. A pior coisa do mundo é ficar na fossa por causa de um meio feio. Você provavelmente teve que se convencer a sair com ele no começo. Na real, você deve estar com vergonha por ter sido magoada por um pênis daquele, sendo que existem tantos melhores por aí. Uma pessoa com aquela cara não tinha o direito de partir o seu coração. Porque eu sou uma gostosona. Todas as mulheres são gostosonas. A maioria dos homens é meio feio. Na verdade, eles não passam de babacas arrogantes que um dia saíram com gostosonas e ficaram com o ego nas alturas por causa disso. Essa situação é muito preocupante, e acho que a culpa é do patriarcado. É assim desde sempre. Sabe por que Napoleão era um escroto? Porque provavelmente uma gostosona falou que ele não era tão baixinho assim e... Bum! Olha no que deu. Dei uma risadinha, e os olhos de Whitney se iluminaram. Era isso que eu queria ouvir, risada, cantarolou ela. Whitney veio em minha direção, pulou na minha cama, pegou meu celular e desligou a música. Ei, essa música é incrível, reclamei. Não. Sabe que música é incrível? Qualquer uma da Lizzo agora. Ou Flowers da Miley Cyrus. Que tal Sasa? Não, nada de Sasa por enquanto. Existe uma hora e um lugar certo para Sasa, e não é logo depois de um término. Justo. Ela pegou um elástico na minha mesa de cabeceira, juntou meu cabelo e o prendeu em um coque, depois secou minhas lágrimas com os polegares. Então segurou meu rosto e fixou os olhos verdes nos meus castanhos. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Perguntou ela. Tomar um pote de Ben & Jerry's e ficar vendo fotos antigas minhas com o John? Ela me lançou um olhar que dizia, não me faça te dar um tabefe. Suspirei. O que nós vamos fazer? Vamos numa festa de fraternidade. Ela deu uma reboladinha sentada na minha cama e bateu palmas, empolgada. Vamos numa festa de uma fraternidade para comemorar o seu aniversário. Eu não vou a festas. Eu era o oposto da garota festeira. Minha vida universitária se resumia a aulas, aulas e mais aulas. Então eu ia para o meu quarto e passava horas estudando. Não permitia que nada me desviasse dos meus objetivos, muito menos festas. Quem tinha tempo para ficar de ressaca, fazer dramas e passar horas se arrumando quando o foco era conquistar seus sonhos? Ai nossa, John tinha razão. Eu era um cereal saudável. Whitney segurou meus ombros e me sacudiu. Starlet, o quê? Nós vamos a essa festa. Você vai beber álcool de procedência duvidosa e vai dar mole para caras que não sejam meio feios. E eu juro que se te vir com um meio feio, vou gritar MF na sua cara. E se o cara for gostoso? Aí vou inclinar meu chapéu imaginário, e você vai poder seguir em frente, mas com cuidado. Caras gostosos também são babacas. Porque a gente gosta de homens mesmo. Somos programadas desde pequenas para achar o sexo oposto interessante, o que nos leva a passar anos praticando gaslighting contra nós mesmas porque a sociedade nos diz que precisamos nos adequar a padrões sociais para que nossos pais e avós não sintam que desperdiçaram décadas sem viver a própria verdade, o que, por sua vez, faz com que eles permaneçam agarrados às próprias mentiras. Whitney sempre dava as respostas mais elaboradas para as perguntas mais simples. Dei de ombros. E eu achando que era só porque gostamos de pênis. Ah, sim. Ela sentiu. Tem isso também. Agora vai tomar banho e se arrumar. Vamos sair daqui a pouco. Eu estava parada na cozinha de uma casa de fraternidade mal iluminada, me sentindo totalmente deslocada. Meu cabelo ainda estava meio úmido do banho, e eu usava uma regata preta e calça jeans também preta apertada. A calça era da Whitney, e ela jurava que deixava minha bunda maravilhosa. Eu nunca tinha usado nada tão justo, mas minha bunda parecia mesmo bem redondinha quando eu olhei no espelho antes de sair. Infelizmente, Whitney havia me proibido de trazer um livro para a festa, porque eu precisava socializar. Ela até dera um sumiço nos meus fones de ouvido, para eu não escutar audiolivros escondida. Queria que eu conversasse com as pessoas em vez de me isolar, como sempre fazia. Ainda assim, eu não sabia puxar papo com ninguém ali. Eu ficava esfregando os braços para cima e para baixo enquanto observava ao redor. Fiquei impressionada com a quantidade de garrafas de bebida alcoólica sobre as mesas e bancadas da cozinha.
Além disso, havia alguns barris de cerveja e 2 colheres imensos com algo que as pessoas chamavam de suco mágico. Eu nunca tinha visto tanta bebida na vida. A música retumbava pelo espaço, gerando um leve zumbido em meus ouvidos. As pessoas riam e conversavam em grupinhos. E também rolava muita azaração. Whitney voltou e me entregou um copo de plástico vermelho. Prontinho, toma isso aí, falou ela. É suco mágico. Cheirei a bebida e franzi o nariz. O que exatamente é suco mágico? Ela deu de ombros, tomando uma golada do dela. Essa é a parte mágica, ninguém sabe. Mas dizem que no final do segundo copo, você já está a meio caminho de Hogwarts. Maravilha! Soltei uma quase risada. Ela ergueu o copo dela no ar, um brinde. A aniversariante. Que hoje seja uma noite de novas experiências, cheia de diversão, risadas e homens gostosões. Saúde! Brindei, batendo meu copo no dela e depois tomando um gole. Assim que fiz isso, cuspi. Ai nossa, o que é isto? Álcool puro. Que lindo! Foi seu primeiro gole de álcool. Whitney abriu um largo sorriso e levou a mão ao peito, na altura do coração. Minha menina está virando uma mocinha. Pois é, quem diria? Estou vivendo como se não houvesse amanhã. Estou no grau, falei, tentando parecer descolada. O John estava errado quando disse que eu era um cereal saudável. Ela arqueou uma sobrancelha. Ele te chamou de cereal saudável? Aham. Quando pensei nas palavras que ele usou, meus olhos se encheram de lágrimas. Porque sou chata e previsível. Ai nossa, que babaca. Foda-se esse cara. Ele é um escroto mentiroso que não te merecia. Você tem razão, falei, me apoiando na bancada grudenta da cozinha. Logo que senti o grude, me inclinei para a frente. Eu já estava sonhando com meu banho quente quando voltasse para casa. Este é o momento perfeito para provar que o John está errado. Eu não sou chata. Eu sou divertida. Eu sou rebelde. Eu posso ser igualzinha a Meredith. Quem é Meredith? A garota do boquete. Ah, foda-se ela também. Falou Whitney. Outra babaca. Franzi a testa. Não sei se ela é babaca. Não sei se ela sabia que ele tinha namorada, porque os homens às vezes mentem, e talvez ela nem soubesse que estava destruindo uma relação. Pensando bem, será que outra mulher pode mesmo destruir uma relação, ou o relacionamento já estava arruinado antes dela aparecer? Sigmund Freud já dizia que Whitney fez uma careta e me segurou pelos ombros. Meu amor, não começa a citar filósofos por favor, porque isso corta o barato. Você não pode ser esse tipo de bêbada hoje, tá? Que tipo de bêbada eu deveria ser? Ah, sei lá. O tipo que dança em cima da mesa, que fica louca de um jeito legal e pega um desconhecido. Tudo menos a que cita Freud. Tá. Para sua informação, eu nem ia citar Freud. Só estava falando umas bobagens engraçadinhas. Estar. O quê? Você é minha melhor amiga, minha colega de quarto, a pessoa com quem eu conto para tudo, então pode acreditar quando eu digo que sei que você estava prestes a citar Freud. Justo. Mas ele era um homem fascinante, tinha pensamentos incríveis. E acho legal você não estar xingando a garota. É muito gentil da sua parte, comentou Whitney. Eu odiaria os dois. Fazer o quê? Sempre fico do lado das mulheres. Suspirei, pensando no que havia acontecido poucas horas antes. Eu não conseguia tirar da cabeça a cena que tinha visto ao entrar no quarto de John. Meu pai dizia que John não era o homem certo para mim. Seu argumento? Ele tinha tatuagens horríveis. Meu pai era um dos tatuadores mais famosos de Chicago e julgava as pessoas com base em suas tatuagens. Bom, talvez nem todas as pessoas, mas John, sim. Vou dançar em cima de uma mesa e pegar um cara aleatório, anunciei para Whitney, estufando o peito. Eu não deixaria aquele garoto estragar meu aniversário. Eu tinha acabado de completar 21 anos, e a última coisa que queria era que John acabasse com uma noite que era para ser muito divertida. Ótimo! É isso que eu quero ouvir, porque é seu aniversário e nós não vamos deixar o pintinho do John estragar tudo. Não tem nada de inho no pinto do John, suspirei. Quantos pintinhos você já viu na vida, ao vivo e em ação? Só o dele. Ela balançou a cabeça. Então pode confiar em mim, o John tem um pintinho. Como você sabe? Ele tem cara de quem tem pau pequeno. Lembra quando ele pegou uma rosa para você, te chamou de Rosinha fazendo voz de bebê e prendeu a flor no seu cabelo? Ela fingiu que ia vomitar. Fiquei com nojo dele depois daquilo. Passei anos sendo legal com o John porque eu te amo, mas ele é um escroto de pau pequeno. Você merece coisa melhor. Eu sei. Quem dera meu coração também acreditasse nisso. Enfim, a mim. Brindei. A você. Comemorou ela. Whitney virou o copo de uma vez só e então me deu um tapa na bunda. Essa é a minha garota. Vou pegar um garoto aleatório hoje, falei, mas sem levar muita fé naquilo. Whitney balançou a cabeça, seus olhos verdes encontrando os meus. Não, amiga. Você vai pegar um homem aleatório hoje. Não um garoto, e sim um homem.
Isso, eu disse, pulando de um lado para outro como um boxeador prestes a entrar no ringue para sua primeira briga. Mas antes de eu ir, posso citar Freud? Ela sorriu. Claro, das suas vulnerabilidades virão as suas forças. Sorri. Freud era o cara, né? O homem, o mito, a lenda, concordou ela, rindo ao balançar a cabeça. Nunca mude, minha amiga esquisita. Talvez eu não conseguisse mudar nem se quisesse. Whitney se afastou provavelmente para dançar em cima de uma mesa, então fiquei sozinha e pude jogar fora minha bebida. Logo depois, enchi meu copo de plástico com o refresco que estava em cima da bancada. Eu podia até não estar bebendo naquela noite, mas tinha ido à festa. Já era alguma coisa. Quando me virei, perdi o equilíbrio e cambaleei para o lado, pois tinha pisado em algo grudento. Na mesma hora, senti mãos grandes, calejadas e firmes ao redor dos meus braços, me impedindo de cair no chão. O calor do toque da pessoa e a aspereza de suas mãos pareciam queimar minha pele macia. O contraste da temperatura e da rigidez de seu toque contra meu corpo delicado fizeram meu sangue esquentar. Meus olhos analisaram com curiosidade as mãos nos meus braços, então levantei a cabeça para ver o dono delas. Quando fitei, absorvendo cada centímetro do seu ser, ele me soltou imediatamente, cruzando os braços. Não desgrudei os olhos dele, porque isso era impossível. Meu coração disparou quando nosso olhar se encontrou de novo. Ele era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto, com olhos cheios de tristeza. Fiquei me perguntando se ele sabia que tinha olhos assim, tão dolorosamente tristes. Apesar disso, ele era lindo, tinha o tipo de beleza que eu só via em revistas. Aquele homem musculoso misterioso devia ser uma das pessoas mais deslumbrantes que eu já tinha visto em meus 21 anos de vida. Ele se vestia como meia-noite e se movia como pedra. Tudo nele parecia concentrado. Apesar do seu toque ser quente, sua alma parecia gélida. Levei alguns instantes para perceber que eu tinha derramado meu refresco na camiseta dele, mas, depois que notei, não conseguia mais parar de olhar. A blusa preta molhada grudava em seu peito, realçando seus braços fortes. Ele se agigantava na minha frente. Sem dúvida tinha mais de 1,90 m, e o tipo de boca que parecia nunca sorrir, só se contorcer em carrancas. Sua barba também estava perfeitamente aparada, destacando ainda mais a carranca. Mas seus lábios eram carnudos e sua pele perfeita. Ou ele seguia uma rotina de skincare fantástica ou era um desses idiotas sortudos que nunca teve acne. E aqueles olhos? Era a primeira vez que eu me deparava com um olhar que me hipnotizava. Naquele momento eu me sentia imobilizada. Aqueles olhos despertaram um redemoinho de emoções na minha barriga, me preenchendo de calor quando encontraram os meus. Órbitas verdes com castanho entremeado. Ou talvez eles fossem castanhos com toques de verde. Era difícil determinar com minha mente meio cansada e meu coração meio partido. Eu só sabia que gostava de olhar para eles, mesmo que parecessem frios. Não frios. Talvez melancólicos. Olhos melancólicos às vezes podiam parecer um pouco frios. Os dele pareciam sofrer tanto quanto meu coração. Quando você também está mal, é fácil perceber esse tipo de coisa nas pessoas. A dor delas reflete a sua. Droga, desculpa, gaguejei. Coloquei o copo de plástico na bancada e então, sem pensar, esfreguei as mãos para cima e para baixo no peito do homem desconhecido, tentando secar a bebida da roupa dele. Ele permaneceu imóvel, soturno e agourento, como uma gárgula sobre um parapeito, os olhos fixos em mim. Seu olhar era penetrante, ainda que estranhamente indiferente. Como se ele conseguisse enxergar todos os meus pensamentos, mas preferisse não fazer isso. Senti seu abdômen trincadíssimo conforme meus dedos iam acariciando seu peito. Aquilo não estava ajudando, mas por algum motivo, eu não conseguia parar de esfregar o corpo dele. Minhas mãos não eram uma secadora, e ainda assim eu as movia por seu corpo como se a rapidez pudesse secar o tecido. Se você vai ficar me esfregando, pode descer um pouco a mão. Ele disse isso com tanta naturalidade e convicção que quase não assimilei o comentário grosseiro. Minhas mãos ficaram paralisadas sobre o peito dele enquanto eu inclinava a cabeça para encontrar seu olhar. Desculpa. O quê? Se você vai esfregar o meu peito, pode esfregar meu pau também. Puxei as mãos depressa, completamente abismada. Hein? Você não me entendeu? Sua voz era suave como uísque, causando a mesma sensação de formigamento quando o som chegava aos meus ouvidos. Era baixa, grave e estável, sem nenhum pingo de hesitação. Eu não sabia que vozes podiam ser tão fortes, tão seguras ao falar. Não era como se ele exigisse poder. Ele era poderoso sem precisar se esforçar para isso. Com certeza não era um garoto. Era, sem dúvida, um homem. E um bem gostosão. Não. Eu entendi. E aí? Levantei uma sobrancelha. E aí o quê? Você vai pegar no meu pau ou vai sair da frente para eu poder pegar uma cerveja? Você é sempre grosseiro assim? Não sou grosseiro, disse ele. Só vou direto ao ponto. E que ponto seria esse exatamente? Você pegando no meu pau.
Para de falar pau, eu disse, fazendo uma careta. Então para de perguntar em que ponto eu queria chegar, rebateu ele. Levei as mãos à cintura e balancei a cabeça, sem acreditar. É essa a estratégia dos homens? Dá certo simplesmente pedir para uma mulher tocar seu pênis? Meu pênis? Ele bufou, a boca se curvando em um leve sorriso maldoso. Tão formal, tão educadinhas, zombou ele. Eu podia ter dito falo. Ele se inclinou um pouco para a frente, sua respiração quente derretendo contra o meu rosto. Você pode mamar meu falo se quiser, junto com meus testículos se estiver à toa. Porque homens são obcecados por boquetes. Até parece que vocês fazem qualquer coisa por uma chupada. Ele deu de ombros. Eu também sou generoso. Como assim? Bom, você pode sentar na minha cara. Fiquei boquiaberta, arregalando os olhos. Ai meu Deus! Ele arqueou uma sobrancelha. Você fica com vergonha de sentar na cara dos outros, é? O quê? Não. PFF fala sério. Não tenho vergonha nenhuma. Alternei o peso entre os pés. Sou tranquilaça com isso. Sou ótima. Sou descolada. Descolada? Ele meio que riu, mas eu tinha minhas dúvidas se sua voz seria capaz de emitir esse som. Quantos anos você tem mesmo? Ah, cala a boca. Não sou eu que estou me oferecendo para sentar na cara dos outros. Que pena. Espero que você sente em mais caras neste ano. Esses são meus votos de ano novo para você. E eu posso ser a sua primeira cadeira sem problema nenhum. Minhas bochechas estavam pegando fogo. Para com isso. Por quê? Só estou oferecendo um lugar para você sentar. Do que mais você precisa? De um pedido de casamento? Brincou ele. Até que eu gostaria, pensei. Sem ofensas, comecei. Mas já ofendendo. Eu disse que não queria ofender. É isso que as pessoas falam quando estão prestes a ofender alguém. Mas pode falar. Dei de ombros. Você é meio babaca. Não sou, não. Sou tão legal que meus amigos me deram o apelido de Pica. E qual é o seu nome? Não importa, respondeu ele, esfregando o nariz com o dedão. Porque até o fim da noite, você também vai estar me chamando de pica ou rebolando na minha pica. De qualquer forma, é pica para você. Ai nossa, você é sempre tão explícito assim? Depende. Você é sempre tão pudica? Eu pareço pudica? Caramba, muito cereal saudável estar. Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo algumas vezes antes de voltarem a encontrar meu olhar. A curva que seus lábios formaram quase me fez corar. Ele não estava detestando o que via. Mesmo com meu quadril. Você parece uma mulher que deveria sentar na minha cara. Eu ri e balancei a cabeça. Para mim já chega dessa conversa. Ele cruzou os braços em frente ao peito largo e se inclinou para a frente. Beleza, mas só estou tentando ajudar com os votos de ano novo para você sentar em mais caras. Isso não é o que eu quero de ano novo. É o que você quer para mim. Fazer o quê? Quero o melhor para você. Eu detestava admitir, mas estava me divertindo com aquelas provocações. John nunca me provocava. Aff, John. Dane-se o John, garoto idiota. Eu me virei de volta para o homem. Acho que já chega de falar. Isso. Hora de falar menos e sentar mais. Abri a boca para responder, mas minha mente pareceu desligar enquanto eu o fitava. Ele inclinou a cabeça e estreitou os olhos como se parecesse estar mais cativado por mim. Ele me analisava como se eu fosse a Mona Lisa, especial, mas fora da sua realidade. E me encarava como se tentasse encontrar pistas para um mistério do qual eu não sabia que fazia parte. Por que ele estava me olhando daquele jeito? E por que seus olhos faziam com que eu me sentisse em pânico e protegida ao mesmo tempo? Mas eu não fui. Não conseguia. Ficamos parados ali, os dois em silêncio enquanto a batida da música pulsava ao nosso redor e a conversa das pessoas vibrava em meus ouvidos. Por que ele não tirava os olhos de mim? E por que eu não conseguia afastar meu olhar? Abri um sorriso sem graça. Bom, beleza, isso foi esquisito. Beleza. Tchau. Vai embora, Star. Tentei passar por ele. Meu braço roçou contra o seu, e mais uma vez, senti o calor de seu toque quando ele pousou a mão em meu antebraço. Ele inclinou a cabeça e estreitou os olhos. Você quer esquecer? Senti um frio na barriga. Esquecer o quê? Ele chegou mais perto, a boca parando quase no lóbulo da minha orelha. Sua respiração quente derreteu contra minha pele fria quando ele sussurrou. Tudo. Meu estômago revirou de nervosismo quando encontrei novamente aqueles olhos verdes com traços castanhos. Então mais uma vez eu vi aquele lampejo de sofrimento em seu olhar. Foi rápido, mas estava lá, escondido entre segredos e histórias que ele jamais compartilharia com ninguém. Uma parte de mim quase acreditou que era coisa da minha cabeça, mas não. Estava lá. Eu podia jurar que estava. Sentia sua tristeza atravessando meu corpo enquanto ele me segurava. Era como se sua intensidade estivesse explodindo através da minha alma. Eu não só testemunhava sua escuridão, mas a sentia em seu toque. Quem machucou você? Perguntei como resposta. Seus olhos brilharam mais uma vez. E lá estava a tristeza. Era impossível que eu tivesse me enganado.
O olhar dele se tornou mais duro quando ele respondeu: ninguém. Mentira. Mentira, concordou ele. Que tal nós mentirmos juntos enquanto ficamos juntos? Propôs. Sua mão ainda estava no meu antebraço, e o calor que ela enviava pelo meu corpo deixava minha mente atordoada. Eu gostava do seu toque quente. Gostava de seus lampejos de tristeza. Gostava do fato de que ele lembrava uma montanha-russa, apavorante mas emocionante. E valia cada centavo do preço do ingresso. Eu também gostava do fato de que ele cheirava a carvalho e limonada. Meu olhar se encontrou com o de Whitney, atrás dele. Ela ergueu as sobrancelhas e assentiu com a cabeça enquanto articulava gostoso para mim. Um homem gostosão. Naquele momento, eu sabia que tinha duas opções. Podia ser a Starlet previsível e chata, que sempre fazia a coisa certa. A que tomava decisões com o cérebro. A que sempre pensava no futuro e nas consequências. Ou eu podia ser a Starlet louca. A garota que ignorava a lógica e fazia o que lhe dava na telha. A que se soltava e se libertava de tudo. A que queria se atracar com aquele homem e sentar gostoso na cara dele. Eu não queria mais ser um cereal saudável. Eu queria ser o fundo da caixa de um cereal doce, onde ficava a melhor parte. Açucarada, divertida e deliciosa. Meu olhar foi até a mão dele, então subiu para encontrar seus olhos de novo. Então tá, arfei. Ele arqueou uma sobrancelha. Então tá o quê? Estou precisando de uma cadeira. Ele abriu um sorriso travesso. Também gostei disso. Virei a mão, de modo que passei a segurá-lo pelo pulso e o conduzi em busca de um quarto. 2. Starlet. Quando encontramos um quarto, nós dois entramos e eu me virei de costas para o pica para trancar a porta, nos prendendo em nossa fantasia. O clima pareceu esquentar quando o trinco se encaixou no lugar. Tornando aquilo mais real, girei na ponta dos pés para encará-lo e o peguei me observando por inteiro conforme sua respiração se tornava mais ofegante. Ele fechou as mãos ao lado do corpo. Ficou ali parado e imóvel, como se esperasse permissão para me tocar. Abri um sorriso tímido, mordendo o lábio inferior. Eu estava um pouco nervosa sabendo que era o centro das atenções dele. Nenhum homem havia me olhado assim antes, como se fosse uma fera faminta pronta para o maior banquete da vida. Ele veio se aproximando devagar, me pressionando contra a madeira fria da porta. Apoiei minhas costas suavemente contra ela, e as mãos grandes dele protegeram minha cabeça para impedi-la de bater na porta. Seus lábios pairaram sobre os meus por um breve momento, seu nariz roçando no meu. Abri minha boca e pude sentir a respiração dele. O ar que ele expirava se tornou o que eu inspirava nos segundos antes de sua boca tomar a minha. Sua língua invadiu a minha boca, descobrindo meu gosto. A mão dele subiu pela parte de trás da minha blusa, acariciando minha pele conforme o beijo ficava mais intenso. Minha cabeça girava, e a sensação do gosto dele foi ficando cada vez mais viciante. Minhas mãos envolveram seu pescoço enquanto o corpo dele pressionava o meu. Comecei a sentir um tremor entre as minhas coxas quando ele segurou minha nuca. Meu corpo se arqueava na direção do dele, incapaz de se lembrar de como era a vida antes de nos emaranharmos. Eu me sentia indecente, mas queria que ele me tornasse ainda mais obscena. Queria que ele me destruísse das melhores formas possíveis. Contra a parede. Em cima da cômoda. Na cama. Nunca tinha me sentido assim, intoxicada por beijos. Era essa a sensação que beijos deveriam despertar? Poder? Avidez? Euforia? Era essa a sensação de ser safada? Era por isso que as pessoas perdiam a razão? Meu corpo começou a pulsar, sentindo as mãos dele me explorando. Meu quadril, minhas coxas, minhas curvas. Sua boca desceu para meu pescoço enquanto ele abria meu cinto com a mão esquerda. Ele gemeu contra minha pele ao sentir meu gosto, inclinando meu pescoço para o lado a fim de lamber minha clavícula, provando cada centímetro meu. Depois que tirou meu cinto, ele abriu minha calça jeans e a empurrou para baixo. Saí rápido de dentro dela, chutando meus sapatos para o canto do quarto. Ele fez uma pausa, colocou um dedo sob meu queixo e inclinou minha cabeça para que eu encontrasse seu olhar. Lá estava ele de novo, penetrando minha alma e lendo as novas páginas escritas na tinta de problemas e na caligrafia do pecado. Tudo ficou em câmera lenta. Minha respiração parou enquanto ele me analisava. Ele era muito intenso, mesmo sem fazer nenhum esforço. Seus olhos investigavam os meus com determinação, como se ele procurasse por algo, como se buscasse uma resposta dentro das minhas íris castanhas. Tudo bem? Sussurrou ele, roçando a boca contra a minha. Meu coração batia ainda mais rápido conforme eu ia assimilando aquilo tudo. Ele não estava me possuindo, ele estava me honrando. Não queria apenas sentir prazer, mas me pedia permissão. Por algum motivo isso me deu ainda mais tesão. Tudo bem, arfei. Com isso seus lábios voltaram a encontrar os meus. Os beijos dele me deixavam atordoada. Meu cérebro estava enevoado, meu coração empolgado. Eu gostava da sensação do corpo dele contra o meu. Adorava, na verdade.
Era como se ele fosse o paraíso misturado com o inferno, como um anjo caído que ainda era capaz de voar. Quando seus lábios pararam de se mover contra os meus, ele puxou a bainha da minha blusa para cima e a arremessou do outro lado do quarto. Suas mãos cobriram meus seios envoltos pelo sutiã, e sua boca desceu para traçar um rastro de beijos nas curvas que eles formavam. Então ele foi descendo mais e mais, provando cada pedaço de mim conforme se aproximava da minha calcinha. Hoje é meu aniversário, soltei. Eu não sabia como aquelas palavras tinham me escapado, nem porque minha cabeça estava tentando assumir o controle da situação, colocando meus desejos de lado. Aqueles olhos verde-acastanhados encontraram os meus de novo. Ele inclinou a cabeça, parecendo confuso, esperando que eu desse mais detalhes. Pigarreei. Meu namorado me traiu hoje, no meu aniversário. Que babaca, rosnou ele de um jeito quase protetor. Eu ri. Achei que o babaca fosse você. Pode acreditar, eu também sou babaca. Ele passou o polegar sobre o tecido fino da calcinha sem tirar os olhos dos meus. Desceu pelas minhas coxas e deixou que eu a removesse. Então suas mãos foram para o meu quadril, e ele me levantou. Espere. Balancei a cabeça. Por um milésimo de segundo fiquei tímida. Eu não tinha vergonha das minhas curvas, nem um pouco. Mas fiquei preocupada por não ser tão leve quanto algumas das outras mulheres com quem ele devia estar acostumado a transar. Você vai machucar suas costas. Sou um pouco maior do que as meninas daqui. Você não pode me levantar desse. Estou vendo você, disse ele, suas mãos percorrendo minhas curvas, minha pele e minha barriga. Eu quero você, sussurrou, sua boca beijando as partes de mim que John evitava. Ele massageou minha pele, então firmou as mãos embaixo da minha bunda, me levantando sem nenhum esforço e me carregando para a cama. Eu tinha quase certeza de que foi nesse momento que o primeiro orgasmo da noite veio. Você é minha hoje, jurou ele, sua voz era baixa e carregada de desejo. Agora segura a cabeceira, orientou ele, me posicionando por cima, que eu vou fazer a festa. A parte do meu cérebro acostumada a pensar demais foi desligada quando ele ergueu meu corpo de mais de 90 quilos no ar e me pôs sentada sobre seu peito. Ele agarrou minha cintura e me levou até seu rosto, fazendo com que eu perdesse o contato com a realidade. Sua língua entrava e saía de mim, me fazendo gritar de prazer. Eu estava rebolando, me esfregando em sua boca e em sua barba, que agora pingava com minha essência. Minhas mãos seguravam a cabeceira com firmeza, e ele me devorava como se eu fosse sua última refeição, sua língua em meu clitóris, chupando, engolindo cada gota de mim. Ele me sorvia como se estivesse perdido no deserto, e eu fosse a primeira a saciar sua sede. Eu sentia que ele me queria tanto quanto eu o queria. Eu vou. Gemi ofegante conforme a sensação que levava ao orgasmo ia ficando cada vez mais intensa. Minhas unhas se fincaram na cabeceira conforme ele se enterrava dentro de mim. Sua língua se movimentava cada vez mais rápido, como se ele fosse capaz de ouvir meus pensamentos implorando. Arqueei para trás, segurando as pernas dele, me movendo como se sua língua fosse o ritmo, e meu centro, sua melodia favorita. Desmoronei contra seu corpo, o orgasmo trêmulo me fazendo gritar alto. O momento pareceu exagerado demais, poderoso demais. Comecei a me afastar, mas ele segurou minhas coxas e disse, ainda não. Então me puxou para mais. Foi aí que ficou bom. Foi aí que realmente cheguei ao ponto ideal. Eu teria implorado por mais, só que ele me dava tudo por vontade própria, era generoso, seguia instruções. Ele fez com que eu me sentisse uma rainha, se comportando como um plebeu que tentava conquistar minha benevolência. E eu cavalgava em sua cara como se ele fosse um rei e eu quisesse ser sua humilde serva. Eu me joguei para trás, me deitando sobre ele, e senti sua rigidez em minhas costas. Ele estava completamente alerta e pronto para brincar. Isso, por favor. Sentir o pau dele latejando contra minha coluna só fez com que eu o desejasse ainda mais. Assim que cheguei ao clímax, ele me levantou e me acomodou sobre sua barriga. O olhar de prazer em seus olhos fez minhas bochechas esquentarem, e fiquei tímida. Sua barba brilhava com a minha essência. Ele a limpou com a mão, e um olhar travesso se formou em seus lábios. Seu sorriso era como o de Hades, e eu ansiava por ser sua Perséfone. Feliz aniversário, sussurrou ele, me puxando para seu rosto e me dando um beijo com o meu gosto. Você é incrível. Cada pedacinho seu. O elogio me pegou de jeito. Eu nunca havia estado com um homem que me elogiava na cama. Isso só aumentou minha confiança. Com ele meu corpo fazia coisas de que eu nem imaginava ser capaz. Eu não sabia que reagiria tanto às palavras, aos elogios e aos toques certos. Ele estava me transformando não apenas no sentido físico, mas no psicológico também. Fazia com que eu me orgulhasse das minhas curvas, explorando meu corpo de um jeito novo. Sem esforço suas mãos me viraram na cama, então fiquei de barriga para cima, enquanto ele pairava sobre mim. Gostei da maneira como ele fez isso. Ele me jogava de um lado para o outro como se eu fosse uma boneca de pano, como se meu peso fosse um conceito imaginário que existia apenas nas minhas inseguranças bobas.
Eu não sabia que seria capaz de me sentir tão confiante estando nua diante de um desconhecido, quando meu parceiro anterior mal me olhava nos momentos íntimos. Com John, o sexo parecia uma tarefa árdua, algo que precisávamos resolver antes de voltar para nossas outras pendências. Mas naquela noite, o sexo foi como uma aventura, uma jornada de descobertas. Ele pairava sobre mim, e eu não conseguia parar de encará-lo. Aquele homem parecia tão familiar, apesar de nunca termos nos visto antes. Era como se ele fosse uma memória que minha mente havia esquecido ao longo do tempo. Um sonho perdido que finalmente era reimaginado. Puxei sua camisa enquanto ele abria a calça jeans. Um som de surpresa escapuliu dos meus lábios quando ele baixou a calça e a samba-canção. O tamanho e a grossura de seu pênis deveriam vir acompanhados de um aviso de alerta e cuidado. Atenção, consumidores. Risco de asfixia. Engolir esse item pode resultar em mandíbulas doloridas e lábios inchados. Pode levar à morte se não houver intervalos para respirar. Não recomendado para espectadores sensíveis. Utilize sob sua própria conta e risco. Minha mandíbula doía só de eu olhar para ele, mas seria uma troca justa. Comecei a descer, e ele soltou uma risadinha, balançando a cabeça. O aniversário é seu, disse, me deitando de novo e beijando meu pescoço. Sou eu quem vai dar os presentes hoje, não você, sussurrou ele contra minha orelha enquanto abria minhas pernas e se pressionava contra mim. Rapidamente, ele pegou uma camisinha no bolso da calça e a colocou antes de voltar para mim. Sua rigidez roçou em meu centro ao mesmo tempo em que suas mãos desciam pelas minhas costas. Ele abriu meu sutiã com o que pareceu ser um estalar de dedos. Meu cérebro parou de funcionar quando sua boca tocou meu seio esquerdo, e ele começou a lamber meu mamilo de um lado para o outro, seguindo um ritmo próprio. Ele pegou seu membro enorme e esfregou a cabeça em meu clitóris várias vezes. Senti a antecipação se acumulando enquanto ele me provocava com seu comprimento deslizando por meus lábios encharcados. O desejo e a necessidade de tê-lo dentro de mim estavam me deixando louca, e implorei para que ele me tomasse por inteiro. Por favor, murmurei ofegante. Eu quero você todo. Seus lábios dançaram sobre os meus como se aquele sempre tivesse sido seu lugar. Sua língua entrou em minha boca enquanto ele deslizava para dentro de mim com uma estocada forte e maravilhosa. Isso, gemi quando ele me penetrou. Minhas costas se arquearam enquanto ele ia cada vez mais fundo. No começo foi devagar, cada centímetro parecendo 1 quilômetro. Minhas mãos aterrissaram em seu peito musculoso, e ele levantou minhas pernas até seus ombros. Ele me dobrou feito uma panqueca e acelerou o ritmo. Minhas pernas tremiam contra seu corpo, e levantei as mãos, firmando as palmas contra a cabeceira, adorando seu ritmo, sua grossura, tudo nele. Isso. Ele segurou meu pescoço, sem apertar com força, mas pressionando o suficiente para me dar mais prazer do que eu imaginava ser possível. Aquilo era novo para mim, e eu gostei. Gostei de ser enforcada por ele. Ele abaixou a boca até a minha e lambeu meus lábios de baixo para cima, então sussurrou: "Quem é a aniversariante boazinha?" Suas pupilas se dilataram, e meu coração pareceu dar um pulo quando sussurrei para ele: Eu só queria me perder nele por mais um tempo. Ele também me apertou em seus braços como se gostasse de mim, acariciou cada centímetro do meu corpo, tanto no sentido físico como no mental. Acalmou as partes mais gritantes das minhas inseguranças ao pressionar a boca na minha. Isso mesmo, falou ele baixinho. Você é minha aniversariante boazinha. Foi aí que me perdi. Foi aí que ele me descobriu. Minhas pernas tremiam contra seu corpo, e ele grunhiu de prazer quando gozei mais uma vez. E ele sentiu tudo. Eu estremecia, e ele gemia de prazer. Dava para perceber que ele estava lutando com todas as forças para não se juntar a mim naquele jorro de prazer. Para ele, ainda não era a hora de terminar a comemoração. Ele me virou de lado, enroscou as pernas ao redor do meu corpo e deslizou para dentro de mim por trás. Ai nossa, arfei, descobrindo que posições diferentes levavam a pontos diferentes do meu corpo e adorando cada segundo. O rosto dele estava pressionado contra a lateral do meu corpo, e escutei as palavras saindo de sua boca. Gostei. Gostei de ver você todinha. Suas mãos foram para meus seios, massageando-os enquanto ele mordiscava o lóbulo da minha orelha. Gostei de sentir você todinha. Ficamos assim juntinhos, deixando o tempo e todas as inibições de lado. Eu não sabia quais eram suas mágoas, e ele mal sabia das minhas, porém, durante aqueles instantes sagrados, era como se tivéssemos nos tornado uma bagunça incrivelmente linda. Ele me virou de frente e seus olhos encontraram os meus. Aqueles seus olhos verde acastanhados eram viciantes. Eu teria feito qualquer coisa que ele me pedisse naquele momento. Se ele quisesse uma estrela, eu arrumaria uma escada alta o suficiente para alcançar o céu, tamanha ânsia que eu tinha pelo prazer dele. Eu o queria tanto quanto ele parecia me querer. Goza comigo, ordenou ele enquanto esfregava a cabeça do pau no meu clitóris.
Ele meteu com vontade, mantendo o contato visual, como se eu fosse a única pessoa que ele quisesse fitar para sempre. Obedeci. Ele gozou dentro de mim, e meu orgasmo veio rápido e foi intenso, demorado e livre. Quando terminamos, ele desabou sobre mim. Porra, murmurou ele satisfeito, enchendo meu pescoço de beijos e girando para o meu lado, completamente encharcado da montanha-russa de sensações que tínhamos experimentado juntos. Isso foi, arfou ele. Aham, concordei. Ele inclinou a cabeça na minha direção, abrindo um sorriso malicioso. Eu disse que você ia sentar na minha cara. Revirei os olhos, me sentindo um pouco acanhada. Que seja. Uma expressão estranha surgiu em seu rosto quando ele olhou para mim. Ele estreitou os olhos, inclinando a cabeça de leve enquanto me observava. O sorriso malicioso que pouco antes estava em seus lábios desapareceu quando ele encontrou meu olhar. Então ele se levantou depressa da cama e pegou suas roupas, agindo como se tivesse acabado de ver um fantasma. Aquela pressa toda fez um calafrio percorrer minha espinha. Fiquei confusa. Como ele podia olhar para mim como se eu fosse tudo em um segundo e de repente fazer com que me sentisse um nada em um piscar de olhos? Puxei o lençol sobre meu corpo, torcendo para que ele funcionasse como um escudo e protegesse meu coração tímido. Uma onda de nervosismo me atingiu à medida que minha mente voltava para a realidade. Uma sensação estranha de rejeição tomou conta de mim isso, quando o calor dele evaporou da minha pele. A impressão de estar nas nuvens agora batia de frente com a triste solidão que surgia. Ele ainda estava ali no quarto, mas parecia muito distante. Talvez não no sentido físico, mas parecia que a cabeça dele tinha ido para outro lugar assim que seus pés deixaram a cama e tocaram o chão. Aquela situação toda estava me deixando desconfortável, mas tentei lidar com tudo da melhor maneira possível. O que eu estava esperando, de qualquer forma? Eu nem sabia o nome dele. Ele não me devia nada, nenhuma despedida. A parte lógica do meu cérebro entendia isso, mas meu coração? Ele tinha se partido um pouquinho. Mordi o lábio inferior. Você já vai? Seus olhos encontraram os meus, e vi que ele se sentia exposto, confuso. Algo tomava conta de sua mente e bagunçava seus pensamentos. Talvez ele estivesse se sentindo tão confuso quanto eu. Ele não tinha sentido o mesmo que eu? Aquilo não tinha sido só sexo. Não podia ter sido. Eu nunca havia tido uma conexão tão forte com ninguém que conhecia, que dirá com um desconhecido. Mas talvez, transas sem compromissos fossem assim mesmo situações falsas que pareciam reais. Ele parou por um milésimo de segundo. Seus lábios se abriram ligeiramente, como se ele fosse dizer alguma coisa, mas em vez disso, os fechou com firmeza e voltou a se vestir. Ele colocava as roupas como se fosse um paramédico que precisava ir correndo para o local de um acidente. Eu nunca tinha visto ninguém com tanta pressa para sair de perto de mim. Eu teria perguntado o que tinha feito para ofendê-lo, mas duvidava que ele fosse me dar uma resposta sincera. Nós não nos conhecíamos, porém os olhos dele me contavam mais verdades do que seus lábios seriam capazes de revelar. A culpa me inundou quando pensei no que poderia ter motivado aquela mudança brusca de humor. Você tem namorada? Perguntei. Era por isso que ele estava com tanta pressa para sair dali? Eu era a Meredith naquela situação ali com ele? Será que ele tinha o próprio cereal saudável o esperando em casa? O quê? Não. Então por que você está com tanta pressa para ir embora? O que você estava esperando? Questionou ele, fechando a cara e evitando qualquer contato visual. Que a gente fosse ficar de conchinha. Eu não esperava que a gente fosse ficar de conchinha, mas teria sido gostoso. O jeito como ele agora evitava meu olhar era muito estranho. Não era como se ele achasse que eu fosse um tipo de praga. Parecia que eu era sua droga favorita e ele estava tentando desesperadamente permanecer sóbrio. Ei, chamei, fazendo com que ele olhasse na minha direção de novo. Está tudo bem com você? Eu queria entender aquela expressão em seu rosto. Queria que aquele nosso momento fora da realidade, seja lá o que tivesse sido, durasse mais um pouco. Só que desta vez, quando se virou para mim, ele estava diferente. Seus olhos não exibiam o mesmo carinho de antes. A frieza e a indiferença estavam de volta, mas eu não conseguia distinguir quem ele de fato era. Seria o cavalheiro que pedia permissão? Que às vezes parecia a pessoa mais triste do mundo? Ou era só um homem que comia geral e não sentia nada por ninguém? Eu estou bem. Isso não é um conto de fadas. A gente trepou. Agora vamos embora, disse ele enquanto subia a calça jeans. Bem-vinda ao mundo real, você é um babaca. Eu avisei desde o início. Feliz aniversário, disse ele. Valeu pelas memórias. Depois que ele saiu, permaneci na cama por mais alguns segundos. As emoções começaram a dominar meu corpo, e não consegui contê-las. As lágrimas inundaram meus olhos e comecei a soluçar, cobrindo a boca com as palmas das mãos, me dando conta do que eu tinha acabado de fazer. Eu não sabia quem eu tinha sido naquela noite e sempre tive muita certeza de quem eu era. Eu era confiável, responsável, estável.
Uma menina boa que nunca fazia nada errado. Tudo que havia acontecido naquele quarto era errado. Nada daquilo era para ter acontecido. Eu jamais deveria ter me metido naquela situação. E ainda assim, queria relembrar cada segundo em câmera lenta. As mãos dele agarrando minha cintura, sua língua lambendo meu pescoço, seus lábios contra os meus. Minha mente e meu coração entraram em guerra enquanto as lágrimas escorriam dos meus olhos, porque eu não conseguia entender como algo tão ruim podia ter sido tão bom. Não, Starlet. Foi errado. 3. Starlet. Acordei sem nenhum sinal de dor de cabeça. Pelo visto, um gole de suco mágico não era suficiente para causar ressaca. A primeira coisa que surgiu em minha mente quando me espreguicei foi que John tinha me traído. Por sorte, a segunda que veio com tudo foi o Pika, a pessoa e o falo. Meu corpo ainda estava dolorido. Afinal, ele tinha me virado como se eu fosse uma panqueca. Eu tinha dito mesmo para ele que eu era uma aniversariante boazinha? Depois que me levantei da cama, fui tomar banho. Era uma das vantagens de não ser mais aluna do primeiro ou do segundo ano da faculdade. Havia boas chances de seu quarto ser uma suíte e você não precisar mais dividir o banheiro com as outras 20 garotas do seu andar. Avançar nos estudos só trazia vitórias. Eu estava secando o cabelo depois de sair do banho quando Whitney se espreguiçou em sua cama. Ela bocejou alto, então deu uns 5 tapinhas na barriga, como fazia todas as manhãs. Bom dia, colega de quarto, disse ela. Bom dia, colega de quarto, respondi. Ela sentou-se e esticou os braços. Está de ressaca? Nem um pouco. As sobrancelhas dela se levantaram. Sério? Talvez eu seja imune a ressacas. Ou isso ou talvez eu não tenha bebido nada ontem à noite. É um milagre de aniversário de 21 anos. Ai nossa, Starlet. Que noite, que noite. Cara, falar assim dá azar. Lembra aquela vez que eu tomei 21 doses de gelatina com vodka? Estremeci só de pensar. Lembro. Whitney havia voltado cambaleando para o quarto como se também fosse feita de gelatina. Ela sorriu. Acabei na enfermaria da faculdade ouvindo que minha ressaca tinha finalmente chegado 2 dias depois. Nunca tomei tanto Gatorade na vida. Vamos torcer para não ser esse o meu caso. Eu ri. Estou me sentindo ótima. Que bom. Isso é bom, levando em consideração que o John foi um grande babaca. Mas por outro lado, parando para pensar na sua noite, ela abriu um sorrisinho malicioso e arqueou as sobrancelhas. A gente nem conseguiu falar da sua noite depois que você sumiu com o gostosão. Pois é, eu e Whitney tínhamos voltado cambaleando para casa, rindo feito garotinhas de tudo e todos. Eu estava assim por conta de toda aquela movimentação no quarto, enquanto ela não conseguia andar reto por causa do suco mágico. Nós não tínhamos nem tocado no assunto das minhas aventuras com o Pika. Senti minhas bochechas esquentando só de me lembrar de ontem à noite. Eu não me sentia muito confortável em falar da minha vida sexual, ainda mais porque o sexo com John era bem básico e chato. Mas ontem à noite, eu me sentei à escrivaninha e peguei uma escova de cabelo. Ontem à noite foi diferente. Ele tinha um pintão? Ele pintou o set com o pinto? Eu ri balançando a cabeça. Por que você é assim? Sei lá. Meus pais são esquisitos. Acho que herdei esses genes. Mas sério, como foi? Foi. Fechei os olhos por um instante e meio que desfaleci. Sobre ontem à noite. Ai nossa. Whitney pareceu surpresa, o que me fez abrir os olhos. Ela apontou um dedo acusador na minha direção. Ele virou sua vagina de cabeça para baixo. Ele virou minha vagina de cabeça para baixo, repeti, balançando a cabeça sem acreditar no que tinha acontecido na noite anterior. Isso aí. Estou orgulhosa de você, colega de quarto. Minha teoria foi comprovada então? O John tem pau pequeno? Acho que eu nem classificaria mais aquilo como pau. Está mais para um gravetinho. E o senhor gostosão tinha uma tromba de elefante. Whitney jogou os braços para cima, vitoriosa. Isso que é aniversário animado, Starlet Evans. Tinha sido um aniversário animado mesmo. Espero que você passe o fim de semana todo sem conseguir andar direito, disse ela. Falando nisso, em uma escala de 0 a 10, com quanta vontade você está de se aventurar? Nível torrada com abacate? Perguntou minha amiga enquanto eu tentava desembaraçar meu cabelo molhado. A cada manhã, meu cabelo castanho cacheado se mostrava uma comédia de erros. Eu cogitava raspar a cabeça pelo menos umas 50 vezes por dia. Para Whitney, sábado significavam apenas uma coisa, Brant. Essa era a forma preferida dela de curar as ressacas de suas noites loucas de sexta. Na maioria do tempo, minha colega de quarto era uma nerd que levava os estudos muito a sério. Mas quando chegava sexta-feira, ela tirava folga do mundo dos estudos e fazia jus à sua carteirinha de festeira, pois só queria se divertir. Ela dizia que tudo na vida era uma questão de equilíbrio. Depois de ontem à noite, eu entendia por quê. Agora só me sentia um pouco decepcionada por ter perdido 2 anos de festas na faculdade por me concentrar demais na vida acadêmica.
Ótima ideia! Com ovos mexidos, sugeri. Cozidinho e ralado, corrigiu ela. E queijo de cabra com mel apimentado para acompanhar. Ela gemeu só de pensar naquela guludice. Podemos ir no Eve's Place? Vai ser meu presente de aniversário para você. O Eve's Place era nosso lugar favorito para brunch por 2 motivos. Dava para ir. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.